quais o seu nome completo, porque eu quase falei Pedro Sanches, mas tem quem é? Pedro Juan Sanches Calaço. Sanches Calaço. E mais do que eu imaginava, acho que fechar esse primeiro ciclo aqui de entrevista com a tua presença é, para mim, muito simbólico. Diz uma lenda que eu acabei de inventar agora que essa coisa mística para mim é fundamental. E o teu pai, né, a tua história, não só o teu pai, todo mundo, tem um papel importante na minha formação visual do cinema. Então eu queria que contasse um pouco quem é o Pedro, como é que faz, de onde vem, para onde vai, enfim, tudo em 45 segundos. Aí que vai ser o lance. Bom, eu nasci dentro de uma casa bacana, assim. Na minha casa tinha muita gente de cinema, muito hippie velho, pessoal esotérico, pessoal de alimentação natural, macro. Eu nasci até 6 anos de idade e em casa não tinha doce, né? Então eu nasci dentro de uma casa que tinha essa mistura, assim, um velho beatnik. E quando você nasceu? Pai. Que ano você nasceu? 76. Eu vi você falando que você estava no Cineclube em 76, exatamente. Eu estava nascendo. E eu nasci dentro dessa história do cinema, né? O meu pai, na época que eu era pivete, acho que foi a época que ele teve mais ativo dentro do cinema. Ele trabalhava bastante com produção de show também, né? Mas ele estava firme, estava ainda aquela história ali da Boca do Lixo, aquele movimento ali do cinema marginal, tinha esse cheirinho na minha casa quando eu era criança, né? Eu tenho uma história muito forte com música. A minha história mais forte é com música e artes plásticas, né? Mas como eu trabalho com muita coisa, como artista plástico eu comecei a trabalhar com cenografia, aí comecei a trabalhar com coisas no computador e tal. Então eu ingressei na história do cinema junto com meu pai por conta dessa história de arte, né? Eu fiz direção de arte de vários filmes dele e mixagem de som. Eu vim vindo nesse viés. Mas por ser bombriozão, falhou um editor, eu comecei a editar um filme dele, ele gostou, eu virei editor dele, aí eu comecei a ajudar ele na produção, eu virei produtor. Então eu venho assim há uns 25 anos mais ou menos trabalhando diretamente com meu pai, né? Eu não trabalhei com outros profissionais da área do cinema, né? Eu trabalhei bem focado na parceria com meu velho. Cara, eu trabalho em muitas áreas, assim, que chega a ser até meio esquisito falar, né? Eu trabalho como cozinheiro, como pedreiro, trabalho com acústica, com cenografia, sou produtor musical. Eu sou um peão. Sim. E falando em peão, você fez um comentário durante uma roda que a gente teve aqui hoje, né? Que você chamou a atenção de uma coisa que eu não tenho tanta percepção, mas assim, até o pessoal brinca e fala que eu não gosto mais. Não é que eu não gostava mais do cinema, porque a minha formação vem da pornochanchada, como a gente estava falando. Em total, eu vi tudo. Imaginava, às vezes até via 3 vezes o mesmo filme, principalmente quando tinha Helena Ramos como atriz, né? Mas assim, tinha essa questão da qualidade do filme, é um negócio muito, muito, muito forte. E você fez um comentário que eu nunca tinha me atentado. A falta ou a necessidade, todo mundo se preocupa com o palco, mas se esquece da estrutura, dos bastidores. Sim, Fala um pouco mais sobre isso. O cinema, na verdade, assim, o cinema mesmo brasileiro, ele foi boicotado na época da ditadura e o único cinema que se podia fazer era a pornochanchada. Então, a pornochanchada, na verdade, foi uma alternativa, né? E quando você fala que tinha uma qualidade bacana, é porque todos os técnicos do cinema foram trabalhar na pornochanchada. Mas isso foi se diluindo, né? Esses técnicos foram ficando mais velhos, não houve uma reciclagem naquele momento ali, começo dos anos 80, anos 90, e a qualidade técnica ficou na pornochanchada, né? Depois você tinha a Rede Globo, com a sequência da Globo Filmes, e o resto do cinema brasileiro com uma mão de obra muito pouco especializada, muito pouco treinada, porque o cinema você exercita, né? Então, se você não tem produção, você não exercita exatamente a parte técnica, né? E tem um fenômeno que é natural. Geralmente as pessoas querem ser diretor de cinema, querem ser atores, né? Pouca gente pensa, eu quero ser produtor, eu quero ser câmera. Então, se não existe um mercado para fomentar essa equipe técnica, ela vai minguando, né? E trabalhando na perspectiva de que o professor, ele é esse querido professor, né?
Francisco Alves, da universidade, ele comentava que assim, dificilmente a gente vai conseguir, porque se a gente pegar a história da República, que já foi um golpe, né, a própria República, a cada 3 anos ou tem um golpe ou uma tentativa. Então a gente não tem muita continuidade no sentido da formação desse profissional. Como é que lida com isso? Eu estou querendo que você resolva o problema do Brasil e do cinema brasileiro. Eu acho que a Paulo Gustavo, ela é uma esperança fodida em relação a isso, né? Porque você imaginar um dinheiro do tamanho do que foi distribuído na Paulo Gustavo, sem tirar nenhum município da jogada, então você imagina uma grana dividida por todos os municípios de um país do tamanho do Brasil, o bagulho é louco, né? É gigante, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos em relação a isso, né? Porque muita gente vai exercitar, né? Gente como a gente, que trabalha, mas às vezes tem dificuldade de desenvolver um trabalho com uma grana, então muita gente teve acesso a dinheiro para fazer uma história legal com grana, como vocês mesmo no projeto do Cinema Caipira, né? Como eu estou dirigindo 3 filmes, né, pela Paulo Gustavo. Porra, do caralho então, isso. Fala deles para nós. Não, falarei. Só para finalizar o pensamento. Sim. E muita gente que está experimentando pela primeira vez. Então, tem municípios que não tinham nada, nenhuma história com audiovisual, e que ou vão estar desenvolvendo uma história com cinema itinerante, trazendo filmes e pessoas de fora dentro de um ambiente de uma mostra, contato, conversas, etc. Tal, ou pelo menos cursos, né? Então, as cidades que não tinham contato nenhum vão ter algum tipo de contato no audiovisual, e uma série de cidades produzindo pela primeira vez, né, cara? Isso é do caralho. São milhões de pessoas trabalhando, milhares de pessoas trabalhando. É do caralho isso. E antes até de falar do que você está fazendo agora, fala um pouco o que você fez de trabalho, dos filmes que você fez, como é que era a dificuldade de trabalhar de uma outra perspectiva que não através dessas leis de fomento, né, de prêmios, etc. Conta um pouco desse seu fazimento, né? Eu sempre fui muito... pegar as coisas e fazer, assim, né? Eu venho de uma família de classe média bem baixa, né? Ao longo do tempo até a gente deu uma ascendida, mas eu venho de uma família de classe média bem baixa mesmo. E tudo que a gente fazia na raça, bicho. E teve uma época que meu pai fez um filme em Vitória do Espírito Santo como produtor, ele tinha uma grana guardada que ele estava na dúvida do que ele fazia, a gente procurou terreno em Visconde de Mauá, mas ele não achou um terreno legal, e aquela grana vai indo embora, vai pagando conta, vai sumindo. E eu dei uma prensada no meu pai para ele comprar uma VX1000, que era uma câmera da Sony, o começo das câmeras de mini DV, uma câmera legal já. E tinha bastante gente começando a produzir conteúdo em vídeo digital, e o meu pai ainda era um cara que vinha do cinemão, então qualquer coisa que ele pensasse em fazer era orçamento de 1 milhão, dependia de fomento, na época não eram nem editais como a gente tem, mas tinha o prêmio da Kodak, tinha concurso, não era bem edital, da Embrafilme, que era tudo carta marcada, era dificílimo ganhar alguém que fosse fora dos 10 caras do Rio que filmavam todo ano, e ninguém mais filmava, né? Cacá Diegues, tinha uma galera que era eles ali, né? Eles estavam dentro do lance da Embrafilme, e São Paulo ficava... Vocês estão fazendo cinema do interior, mas nem a capital de São Paulo filmava. Era uma coisa toda concentrada no Rio de Janeiro. Então eu fiquei enchendo o saco do meu pai para falar, mano, você começou com uma câmera de Super 8, velho, compra uma câmera de mini DV e vai filmar os seus bagulho. Enquanto você não consegue fazer um longa do jeito que você quer com película, vai exercitando, cara. Você está anos aí amargurando um monte de projeto lindo pra caramba, e aí fica aquela coisa, né? O meu pai era um cara muito entusiasmado e apaixonado, e vem aquela puta emoção que vai rolar, aí não rola, aí você fala, pô, o cara não consegue sair do lugar. Muita gente do cinema fez um filme, né? Muita gente passou e fizeram filmes maravilhosos. Tem muitos caras de um filme só, na geração do meu pai, assim, muitos, né? E esse lance do cinema digital era uma oportunidade. E ele demorou para abraçar a ideia. E em um certo momento ele comprou. Só que ele comprou com uma ressalva e guardou debaixo da cama. E ficou anos guardada aquela camereta, né? E aí ele foi convidado para ir para o Rio de Janeiro para produzir um grupo de teatro junto com o Antônio Pedro.
e com mais uma série de figuraças assim do teatro, Anselmo Vasconcelos, Andréa Dantas, Ricardo Petralha e tal, que era um grupo que chamava SETE, Centro Experimental Teatro Escola, que era um jeito completamente anárquico de ensinar teatro fazendo. Então eles iam... a primeira montagem que meu pai trabalhou era na Fundição Progresso, na Lapa. Então, assim, tinham alguns atores profissionais, mas a maior parte das pessoas era quem vivia ali na Lapa. Então, era a molecada do rap, sabe, do skate, era a molecada que cheirava cola na porta, era o pessoal do break. O Seu Jorge saiu da rua por conta desse grupo de teatro. Ele foi morar na porta do teatro, eles botaram ele para dentro, e dentro do grupo que ele foi se desenvolvendo, né? Então, assim, eles faziam um trabalho muito legal. E no começo dos ensaios, meu pai teve um start. Da primeira peça que eles montaram, ele virou para o menino que era assistente dele e falou: cara, toma a chave da minha casa, corre debaixo da minha cama, tem uma camereta, traz. Olha. Isso anos depois com a câmera guardada. E aí ele começou a filmar sem pretensão, só foi registrando. Chegou uma hora que ele tinha uma porrada de fita desse processo de desenvolvimento da peça, e era uma peça que falava sobre a criação desse Brasil aí, de um jeito completamente louco, o processo do SETE é de criação coletiva. Então a peça ela vem se construindo ao mesmo tempo que ela se desconstrói, ela começa de um jeito, vai para um outro canto, ninguém manda. Eles até brincavam, falavam: se alguém chegou aqui e falou para você levantar, o outro mandou você sentar, faz o que você quiser. Era um jeito anárquico, louco. Sim, né? E fechou algum filme, alguma coisa? Então, aí depois que a peça foi para a rua, eles ficaram 2 anos dentro desse processo e toda quarta-feira de lua cheia eles apresentavam o que estava até ali, o quanto que eles tinham desenvolvido até ali, né? Até fechar a tampa da peça. A peça chamava O Incrível Encontro dos Nobres Tupinambás com os Bárbaros Europeus. Era bem legal. E aí veio você fazer o seu... Não, aí no final ele viu que ali tinha um material para fazer um documentário. E aí ele começa, né, a montar essa história, e eu, como um polivalente dentro de casa, toda hora que aparecia alguma zica que ninguém fazia: Pedrão, você não quer fazer uma animação para abertura? Você não quer ajudar a colorir? Você não quer papapá? E nessa eu fui virando parceiro dele. A gente fez esse primeiro, que é O Incrível Encontro. Depois eles fizeram um trabalho na Mangueira. Eles ficaram 3 anos na quadra da Mangueira. Aí eles montaram o Electra, de Sófocles, só com o pessoal da Mangueira. Legal pra caralho, bonito pra caramba. E depois eles levaram esse espetáculo para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que a comunidade entrou no Teatro Municipal. Assim, é bonito pra caralho. Então nessa... ele montou 2 longa-metragens, um que é o Electra na Mangueira, que é esse processo de desenvolvimento, mesma coisa, tudo com a VX1000, cameretinha simplinha de tudo, né? Mini DV, e depois a história do Electra no Municipal. Aí a gente editou Electra o filme, que era o tesão que ele tinha, que era juntar essas 2 histórias com imagens que não usou nesses 2 docs e tal. E esse terceiro, ele estava a fim de tentar levantar uma grana de edital. Porque esses 3 filmes a gente fez na raça. Teve, assim, alguns apoios. 2002, eu acho, O Incrível Encontro.
Aí depois 2006, 2007. Eu acho que são esses anos aí. Teve muito pouco apoio. Tipo, ele conseguiu um apoio da TV Zero, que é uma televisão do Rio, né? Que ajudou a editar o Incrível Encontro. Eu acho que só, cara. Eu acho que o resto meu pai fez na raça mesmo. E aí a gente chegou a editar, antes do meu pai falecer, a gente editou essa versão que ele queria. Porque ele, não, eu vou levantar uma grana, a gente faz. Falei, pai, a ilha é nossa, vamos fazer logo. Foi legal porque está editado, está guardadinho lá em casa. Agora é uma onda de finalizar e pôr na rua também. E a sobrevida, falando até do que vocês estavam conversando aqui, né, em relação ao que se faz, né, para botar na rua esse material que a gente produz, né, essa dificuldade de mostrar. Primeiro lugar, assim, só fazendo um parênteses, essa dificuldade ela sempre existiu. Sim. Ela não é de agora, entendeu? Meu pai fez um filme em 72, né, que é O Longo Caminho da Morte, que é o único filme que ele fez de ficção, que ele conseguiu dirigir. Meu pai era um puta roteirista, ele tem roteiros maravilhosos, que estão inclusive na rua, na mão de produtores e tal, que provavelmente nos próximos anos espero que a gente consiga, né, brota alguma coisa em algum canto, né? Tem umas puta ideia do caramba, assim, ele tem uma escrita muito legal. Mas o Longo Caminho da Morte, ele não conseguiu também botar na rua, cara. Ele conseguiu uma projeção no Marachá, meia-noite, que era o horário maldito, só para amigos, e acabou, velho. Cinema é isso, no Brasil, na verdade. Sempre foi difícil se pôr na rua. Ele conseguiu ser selecionado para um festival de Nova Delhi e Locarno, e a censura não deixou ir. Então, foi isso o filme dele, entendeu? Amargurou em uma sessão maldita, meia-noite, no Marachá. E agora, nos últimos anos, aí tem toda uma história, né? Esses filmes foram virando, né, filme cult e tal, então houve uma procura, e aí ele conseguiu passar numa série de Sescs, foi pro streaming do Itaú Cultural, a gente conseguiu licenciar para Canal Brasil, para Sesc TV, para TV Cultura, mas isso todo 50 anos depois, né? Então, assim, é difícil pôr filme na rua. Mas esse caminho é um caminho que a gente foi fazendo, de licenciar para a televisão. Todos os filmes que a gente faz, a gente licencia pelo menos para esse circuito TV Cultura, Sesc, Canal Curta e Canal Brasil. Esse é um caminho. Não é muita grana, né? Mas o filme vai para a rua, as pessoas assistem. Ele acaba retornando alguma coisa também do investimento. E agora tem o streaming do Itaú Cultural, que é legal com o filme brasileiro, né? A gente fez agora 1 ano de mostra dos filmes do meu pai, então entraram, né, os 4, foi bacana. E nessa coisa que você também chamou atenção ali, da descontinuidade na formação, porque a formação no cinema é você praticar, sim, é você estar ali na coisa fazendo. E aí essa coisa um pouco meio sísmica, meio mito de Sísifo, que carrega a pedra até o cume e de repente vai dar aquela rachada, a pedra volta e parece que a gente está continuando. Você tem digamos, uma esperança em relação a essa continuidade que nós estamos vendo hoje com essa moçada, inclusive trabalhando para caraca, enfim. Como é que é a sua perspectiva? Perspectiva, inclusive, é uma avenida larga, né? Como é que é essa avenida larga, né? Cara, eu sou um romântico, um apaixonado pela arte, pela vida, pelas pessoas. Eu sempre acho que vai dar bom. Eu conversei bastante com o Pedrinho, que é meu primo, que é o CEO aqui da Tango Biririca. CEO é ótimo. Não é legal? Eu vou ser mangione desses. A gente faz budget. A gente conversou bastante sobre esse lance de quais são os caminhos possíveis, né, principalmente para botar na rua e para fazer gerar uma grana independente de edital, né, que é um questionamento, né. Mas a verdade, se a gente for ver bem, cara, eu estava vendo a conversa de vocês, isso não é uma coisa de Brasil, cara, isso é uma coisa do mundo inteiro. No mundo todo. O cinema independente nos Estados Unidos também é um negocinho desse tamaninho, um ovinho. Sim. E você pensar que, por exemplo, botei o meu filme na internet, igual, né, vocês estavam conversando, 100 pessoas assistiram. Cara, 100 pessoas que entraram para assistir o seu filme na vontade já é gente pra caralho. Porque o pessoal que está numa Netflix da vida, ele está ali no automático.
Ele abre aquele negócio, aparece os filmes da semana, ele clica num e assiste. Agora, a pessoa ir atrás de um conteúdo alternativo, porque ele quis, ele buscou, ele deu play, ele assistiu, cada pessoa que faz isso é uma pessoa que fez na firmeza, né? E o meio underground alternativo, né, contra a cultura, etc., tal, de qualquer área, não é do cinema. Eu como músico, a gente vive uma situação talvez até mais foda do que o pessoal do audiovisual, porque o audiovisual ainda você consegue fazer essa coisa de gerar esses conteúdos pequenininhos, veicular no Instagram da vida, e como tem a imagem e esse apelo no celular funciona, você ainda consegue mostrar um pouco do que você está fazendo. Agora, por exemplo, a música, a gente produz e já era. Não tem escoamento, cara. Quando tinha gravadora, era uma merda. Hoje é uma merda muito maior. Porque na época das gravadoras ainda existiam os selos alternativos, sabe? Ainda existiam os estúdios B das grandes gravadoras para produzir Itamar Assunção, sabe? Tom Zés, e Jardes, Macalé, etc. E hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia é uma coisa muito complexa você conseguir... Tudo bem, você produz um disco, você bota no Spotify, e aí? Quem que ouviu? É foda. Então, na verdade, a arte hoje em dia, ela tem uma facilidade muito maior de se produzir, porque ficou mais barato, câmeras digitais, estúdiozinho num computadorzinho, etc. Tal. Existe a rede, né, que parece que é uma coisa super aberta para todos. Você vai lá e bota a sua música no Spotify, coloca o seu vídeo no Vimeo, no YouTube e tal, tudo bem, mas e aí? Quem assiste? Quem ouve? Né? Então, eu acho que esse desenho, essa dificuldade não é brasileira, isso é uma coisa mundial mesmo. É complexo, né? Furar a bolha do mercado. Assim. O mercado parece que está aberto, mas não, ele está muito mais engessado do que quando estava na mão das grandes canais de televisão, das grandes gravadoras. Hoje em dia, esse negócio da internet é uma coisa fechadíssima, cara. Você conseguir entrar nessa história é muito complexo. Aí tem um monte de jeito de tentar, né, furar o algoritmo e pipipi, florar a bolha e chegar ali e acolá, mas é quase impossível, um ou outro consegue. Então existe, eu acho que isso é muito mais complexo do que a pergunta mesmo que você me fez, de tipo de uma retomada de qualidade dos técnicos e tal. Eu acho que esse desenho está acontecendo, assim. Eu tenho esse lado otimista de ver assim que a arte, ela como um todo, artes plásticas, poesia, música, eu acho que existe um movimento crescente, assim, de uma coisa mais atual, mais bacana. E a gente já passou um fundo do... Né, porque na Interações Estéticas da Funarte, que eu participei com uma mostra de cinema junto com meu pai, o Cine Teatro Brasil, isso foi 2009. Eu parei numa mesa, eu, Chico de Assis, o Antônio Pedro e o meu pai, né? 3 puta mestre, né, velho? E eles estavam falando sobre isso, né? Sobre essa coisa de que, porra, o teatro tá assim, tá às traças, né? O teatro brasileiro, naquele momento ali, estava no fundo do poço, né? E aí o outro fala, porra, mas o cinema também, a música também. O Antônio Pedro falou uma coisa que é interessante, que é o seguinte: os movimentos artísticos e culturais, eles são assim, ó, durante toda a história da humanidade. E a gente estava ali, no começo dos anos 2000, até 2010, no lá embaixo. Agora a gente está numa subida de novo. Então tem muita coisa boa aparecendo. Está surgindo uma cena cinematográfica nova, está nascendo uma cena musical nova que tem a ver com o momento atual. Não é mais só um flerte com o que já aconteceu, como existia no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Tudo meio cult e tal, noções ao que já, né? Menções ao que já se passou e tal. Eu acho que hoje em dia tem um frescor. E isso pode dar em alguma coisa bonita. Entendeu? E falando nessa alternância, nessa coisa dessa subida e descida, o que você está fazendo? O que você está produzindo agora? Então, eu tenho a felicidade enorme de ter conseguido
um apoio, né, dessa Paulo Gustavo para fazer um filme sobre o meu pai, que eu já vinha fazendo antes, às próprias custas, né? Na verdade, esse é um projeto que eu comecei a pensar junto com meu pai. A ideia não era fazer um documentário sobre ele, mas era contar um pouquinho do que era, assim, a interna da vida do meu pai, da qual eu participei desde que eu nasci. Então, assim, a minha casa era um lugar muito rico, era um lugar de encontros, assim, maravilhosos, assim, pessoas muito diferentes, né? Os meus pais, eles eram muito ecléticos e, sabe, muito bombrios os dois. Então, eles lidavam com pessoas, assim, de naturezas muito distintas e, inclusive, sem muita hegemonia. Então, o pessoal do cinema que pensava diferente, que é o que vocês estavam conversando, vinha o cara da controvérsia, o cara que acha que aquilo não tem nada a ver, um que é mais, sabe, certinho, o outro que é um porra louca. Então, a minha casa era um lugar, assim, que tinha um movimento muito fértil, que eu tenho a sorte fodida de ter nascido e crescido ali, e eu queria registrar um pouco disso, porque eu vejo que a geração do meu pai, ela foi partindo sem deixar muito... eu não sei como é que seria a palavra exata, assim, porque não é a herança disso, porque a herança está aí, mas sem deixar a continuidade, assim, não surgiram pessoas, tipo, você não tem um Jimi Hendrix, você não tem um Plínio Marcos, você não tem uma continuidade desses grandes loucos dessa geração deles, do pessoal dos anos 40, né? Que é essa geração dos anos 40 que cresceu nos anos 50 e 60. É uma geração foda pra caralho, entendeu? E praticamente viveu a infância numa guerra, né? Direto ou indiretamente acompanhou uma guerra. E viram tudo, né? O meu pai falava uma coisa, quando começaram a falar da internet, meu pai falou, cara, eu vivi o telefone, o rádio, a televisão preta e branca, colorida, e toda vez falavam que, puta, o mundo vai acabar, a arte vai acabar, o ser humano vai ser substituído por uma... Então eles viram essa história toda e a guerra, né? E depois a pandemia. Só aqui, que não tem todo esse contexto, mas eu vi televisão, fui ver pela primeira vez energia elétrica com quase 14, 15 anos de idade, pra você ter uma ideia como é que... Mas o que mais, além da música... Então, aí a história do filme, a história desse filme era registrar esse pessoal, assim, dentro de várias áreas alternativas, né? O pessoal hippie de responsa, né? O pessoal hippie, assim, hippie de responsa viveu... é maravilhoso. Porque tem o hippie de boutique, né? O hippie de artesanatinho, e tem os hippies de responsa mesmo, né? Que ótimo. E o pessoal... E tem agora o hippie dread agora também, né? Tem um sisteminha que você entra numa loja e você sai maravilhoso, né? De dread. Mas e aí? Então, e a ideia era fazer um filme sobre essa geração com meu pai vivo. E aí o meu pai vai fazer uma cirurgia e ia fazer a recuperação em Visconde Mauá, onde eu moro, comigo, e a gente ia começar a produzir o filme e ele dança na cirurgia, né? Puta, partiu o velho. Aí eu comecei a fazer esse documentário mais em cima do personagem do meu pai. Comecei a entrevistar uma série de pessoas e tal, consegui um apoio do Itaú Cultural. O meu pai estava fazendo um curso junto com uma figura do Itaú Cultural que ficou apaixonada por ele. Aí, quando ele faleceu, o pessoal entrou em contato comigo, perguntou como é que estava rolando o filme que eu estava começando a fazer, se eles podiam apoiar em alguma coisa. Então, eu tive um pequeno apoio do Itaú e saí fazendo entrevista. Quando pintou a Paulo Gustavo, eu entrei com um projeto e conseguimos ser contemplado aí, o que está possibilitando fazer de uma forma mais bacana, né? Com mais profissionalismo. Aliás, isso é um trabalho, até um depoimento aqui que acompanhei com o Chico de Assis, o próprio, enfim, da iluminação, oh meu Deus, o Reis, eu esqueci o nome dele, que a gente até criou uma espécie de um instituto, tem até um museu com o nome dele, Nesito Reis, né, que era o cara de iluminação. Então, esse é o trabalho no sentido de... Não é nem resgate, é mostrar mesmo. Porque outro dia eu citei o Chico de Assis e me perguntaram quem é o cara. Né? Então, assim, simplesmente o cara que fez uma das obras mais maravilhosas da televisão, que é a própria TV Cultura, né? Sim. E sequer as pessoas têm ideia. Então, é importante... O Chico de Assis me deu um cartãozinho dele para eu procurar ele. Ele fazia um monte no papel sulfite, ele escrevia o nome dele. Sim, assim. Chico de Assis, você pegou o cartãozinho?
cortado assim na régua. Sim. Então aquele serrilhadinho do papel. Eu marquei vários. Guardado em casa. Eu marquei vários encontros, porque o Gil queria na passagem final, o Gil queria. Eu via que ele regulava, tal, não queria. Um dia eu peguei a Kombi da Funarte, fui na casa dele e realmente, cara, é assustador falar isso, mas é importante, necessário falar. Ele não vinha na reunião porque não tinha dinheiro para pegar um ônibus. É um negócio assustador. Então, como assim? Os caras que fizeram a TV, os caras que fizeram aquele teu pai de cinema e tal, sem condições de trabalho, sem condições de vida, né? O Egito foi para... Enfim, ele vai começo, baixou aqui porque não tem essa continuidade, não tem essa sustância, não tem essa coisa no sentido de permanência, sabe? De você ter recurso, bancar o cara para poder trabalhar o ano que vem, enfim. Está sempre nessas... Para a gente caminhar um pouco para o fechamento, antes de passar para o pessoal aqui que também participou ativamente, né, da conversa, aliás, bastante ativamente da conversa passada. Minha questão é o seguinte, você dentro, né, você falou de música, o que você está fazendo na música? Que para mim é cinema total a música, inclusive é um cinema da cabeça, né, assim como o rádio. O pessoal fala, nossa, mas você não tinha informação. Eu falei, como assim? Lógico que tinha, a gente tinha o rádio, pô. Né? A gente tinha o rádio ali, todos os anos 60, 70, o rádio você criava, inventava, imaginava, enfim. E o que você está fazendo na música? Tem alguma ligação com o cinema direto? Não, tem que ter. Tem gente que acha, que escuta assim, os trabalhos que eu faço musical e fala, cara, parece um filme. Eu escuto as músicas e vejo imagens. Né? Eu tenho uma vontade muito grande de conseguir filmar todas as músicas que eu tenho trabalhado de uma forma que eu ainda não consegui. Espero nos próximos tempos conseguir, inclusive porque agora a música ela se vê, né? Ela não se ouve mais, né? Por conta da história do Instagram, você sempre tem que ter um conteúdo audiovisual junto e tal. Mas eu estou, por enquanto, trabalhando a parte musical. Eu canto no Som Nosso de Cada Dia, que é uma banda dos anos 70, né? Existe desde 72. Eu entrei em 2007. A gente gravou um disco em estúdio depois de 25 anos, em 2009. E estamos aí. Estamos com 2 discos novos, o Som Nosso Cada Dia. Tá tudo em Spotify, essas coisas. Tá fazendo propaganda do Spotify, tem que passar uma grana para nós aqui, porque nós estamos fazendo... Isso é difícil. Spotify, a gente teve 7 mil visualizações por dia durante um ano, uma média de 7 mil. Eu ganhei R$78. Puta, você me dá impressão. E não é uma coisa muito pequena, 7 mil por dia. É uma quantidade para uma banda alternativa bem legal, né? R$78 no ano. É uma sacanagem. Mas eu tenho um outro projeto que chama Projeto Preto Velho, que é um trabalho que mistura ritmo brasileiro com hip hop, jazz, etc. E estou gravando 2 discos de carreira solo, digamos assim, né? Pedro e os Tambores, que é um trabalho que eu tenho com ritmo brasileiro de raiz. Então, Buma Meu Boi, Mina Corrida, ritmos assim pouco usados na MPB, misturado com MPB e com música mundial, né? Com world. Um trabalho interessante. E um trabalho de canção, de cancioneiro. A gente conversou com 16... Com 4 discos em produção ao mesmo tempo, que vai sair agora desse ano. A gente conversou com 16 cineastas, enfim, produtores tal, de cinema, e eu queria que você falasse para mim um pouco. Eu perguntei para eles, inclusive, a concepção, o que é caipira? É um tema abrangente pra caramba, né? Eu acho que o caipira... ele tanto existe no Brasil inteiro, mas, por exemplo, no estado de São Paulo tem um personagem, né, o caipira, que é um pouco paulista, né, também, né? Existe assim, né, o Jeca Tatu, aquela coisa ali do Mazzaropi, foi criando, né, um personagem assim no imaginário popular paulista, né? Mas eu acho que o caipira é aquele que não é dos grandes centros, obviamente, e que cria um mundo mais fantasioso, né? Porque eu acho que assim, esse é o meu ver em cima da história do caipira, porque na cidade grande você tem um pau é pau, pedra é pedra, né? Assim, é uma vida um pouco mais não, mais em torno da sociedade mesmo, do trabalho, dessa coisa, sabe? De uma vida mais careta, mais quadrada, mais certinha, isso é isso, aquilo é aquilo. O caipira, ele tem um imaginário, né? Ele tem um espaço
numa cidade pequena para se inventar, ele é mais fantasioso, ele é mais criativo. É o meu ver da história do caipireza, né? Você pergunta para mim, né? Exato. Eu acho que o caipira é um cara interessante, assim, independente de cada lugar que você vai, estamos falando do Brasil, né? Mas em qualquer lugar do mundo fora dos grandes centros, você acaba encontrando culturas locais em qualquer cidadezinha pequena por esse espaço do imaginário que se cria, né? Que não é corrompido, digamos assim, por essa sociedade da grana mesmo, né? Você tem um espaço, né, de imaginação. Então, acho que o caipira ele é um ser diferente em cada cantinho, né? Muito bem. Bom, eu cortei antes na prosa anterior, eu fui até bastante autoritário. Falei, não, fica quieto que você vai se mudar. E aí, obviamente, o pessoal aqui deve ter perguntas, né, a respeito. Faltou alguma coisa para a gente falar? Enfim, como é que é isso? Aberto. Hã? Curte, compartilha e deixa like. Curte. Ah, que ótimo. Porra, me botaram Que lá. ótimo, que ótimo. Até saindo aqui, né? Aliás, esse violão de quem é? Da Flora? Nasci, evocaram energias, materializei, aterrissei, pra poder me espalhar, depois voar. Vou plantar, vou colher pelos dias e brindar a morte. Um dia de vir pra me brindar também. Vou viver, estou indo, chegando. Violãozinho de criança. Caraca, velho. Muito bom, muito Valeu, bom. velho. Nossa, quero ouvir isso, o caminho vindo, né? Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. O que não provoca, mantém-se onde está. Experiência de televisão, assim, tipo, a arte tem como função social que um pouco além, saca?